Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos que têm fôlego, todos que respiram, todos que acordaram hoje, louve e exalte aquele que vive e reina para todo o sempre. É este Deus, este Filho do Altíssimo que veio aqui há mais de 2000 anos e derramou cada gota do seu sangue precioso para que nós pudéssemos ter direito à redenção da nossa alma. Se você não sabe, a sua alma, ela é eterna. Você tem uma alma e ela viverá a eternidade. Você veio de lá. Você não sabe, mas a sua preexistência, ela é celestial. Todos nós temos a preexistência da nossa alma celestial. Por isso que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, também os envio ao mundo. Foi o próprio Deus que nos enviou a este mundo. Foi Ele que nos enviou a este plano, para que nós viéssemos e produzíssemos frutos dignos de que somos filhos do Altíssimo. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 2, ele diz que o sangue de Jesus Cristo, ele é a propiciação, não somente pelos pecados deles, mas também pelo pecado do mundo todo. Então o apóstolo João diz que o sangue de Cristo, o sacrifício que foi feito no madeiro, não foi numa cruz. Sinto muito te falar, me perdoe pela minha sinceridade, mas ele não morreu pendurado numa cruz, não. Ele morreu no madeiro, numa estaca. Foi o sacrifício que foi feito naquela madeira, naquela estaca, naquele tronco, que possibilitou que eu e você tivesse direito de retornar para Jerusalém. Não aquela Jerusalém que construída de tijolo, de pedra, de poeira, não. A Jerusalém que o apóstolo João viu em Apocalipse capítulo 21, que descerá do céu adornada, preparada para os seus habitantes. Então este sacrifício que foi feito há mais de 2000 anos pelo Messias judeu, ele não era romano, ele era judeu, cumpridor dos mandamentos do Pai, cumpridor de toda a Torá, de toda a lei, a qual Deus ordenou e outorgou pelo profeta Moisés. Ele, pelo sangue dele, pelo sacrifício que foi feito no madeiro, foi possibilitado que nós retornaríamos para a nossa casa. Ouça as palavras a qual estou te falando. Eu não estou falando que você vai para o céu pela primeira vez. Não, você vai retornar para casa. Se você se voltar o seu coração, se você praticar novamente a techuvá, se você voltar de novo às origens. É por isso que a palavra techuvá significa retornar, voltar de novo às origens. As origens dos primórdios, da igreja primitiva, da igreja de Atos, da igreja que tinha e dividia, da igreja que não tinha, mas também dividia o que não tinha, da igreja que em plena pobreza, assim como falou Paulo no capítulo 8 de 2 Coríntios, ele diz que eles superabundaram na sua pobreza. Eu não estou falando das igrejas a qual você vê por aí, porque isso aí não é igreja. Jesus não fundou religião aqui na terra. Jesus deixou sua palavra como regra de conduta e prática. Jesus não fundou nenhuma denominação. Essas denominações que você vê por aí, nenhuma representa o reino celestial, nenhuma representa Cristo. Ele não deixou nenhuma religião aqui na terra. Ele deixou sua palavra como fé de regra e conduta e prática. É por isso que eu não sigo religião, eu não tenho religião, a minha religião é Cristo, o meu pastor é Cristo, a sua palavra é que me rege, é os seus mandamentos que me guiam até eu retornar para a minha casa, porque eu não sou daqui, você não é daqui, somos peregrinos em terras alheias. Peregrinos em terras alheias. Você que se sente peregrino, você que se sente estrangeiro aqui nesta terra, ouça, você não é daqui. A sua pátria é Jerusalém celestial. O nosso reino foi preparado pelo nosso Messias. O nosso reino foi preparado pelo nosso Salvador. O Salvador judeu que guardava os mandamentos.
um Salvador que guardava as festas judaicas, um Salvador, a qual está escrito no Evangelho de João Yahoné, capítulo 7, verso 38, a qual ele disse, no último dia da grande festa, a festa da Páscoa, ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele foi bem claro. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele não disse, aquele que tem sede, vá em uma religião e beba. Não, ele disse, vem a mim. E aonde se encontra Cristo? Nas Sagradas Escrituras, na palavra dele. Somente na Escritura que você encontra os verdadeiros ensinamentos do Messias. O Messias que foi morto, que foi imolado, que foi sacrificado para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Ele não veio nesta terra para criar religião. As religiões foram criadas por homens. Homens criaram religiões. Não foi Deus. Deus não criou religião. Jesus não criou religião. Jesus deixou a sua palavra como regra de conduta e prática, não religião. É por isso que eu não venho apresentar religião para você. Eu não venho te apresentar religião porque religião não salva ninguém. Eu venho te apresentar Jesus Cristo como a única solução dos teus problemas. Só Ele pode solucionar os teus problemas. Só Ele pode resolver. Religião não resolve. Não adianta você procurar uma religião achando que vai solucionar os teus problemas. Não vai. O único que pode te dar tranquilidade, te dar paz, te dar sossego, o único que te dá paz para a tua alma é Jesus Cristo. Nenhum outro há salvação. Não há salvação na religião, não há salvação no prédio construído de tijolo, não há salvação no homem, não há salvação no padre, não há salvação no papa, não há salvação no pastor, só há salvação somente no nome de Jesus Cristo. Somente nesse nome é que você encontra a salvação. É somente no nome do Messias que você encontra refúgio e descanso para a sua alma. Foi o que foi pregado aqui pelo nosso amado irmão. Ele trouxe descanso para a nossa alma. O propósito de Cristo vir aqui não foi te dar uma vida próspera, que não foi. Isso não é o evangelho que foi pregado pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos, não foi. O propósito de Cristo vir aqui foi dar descanso para a nossa alma, para que um dia nós possamos descansar das fadigas da nossa alma aqui nessa terra. Porque a nossa alma se fadiga, a alma da criatura ela se fadiga, porque ela sabe que todas as tristezas, todas as angústias que a alma dela passa, um dia encontrará descanso. E para você encontrar descanso para a tua alma, o ser interior que está dentro desse corpo, que tem veias, que tem artéria, que tem músculo, que tem carne, que tem osso, que tem cérebro, existe uma alma, existe um ser que é mais profundo, a qual a ciência não consegue explicar. A ciência não consegue explicar o desejo, a fonte, a sede, a qual a alma necessita pela palavra do Criador. Não há homem, não há cientista, não há médico, não há um ser humano na terra que consiga explicar o que a alma do homem sente quando ele ouve da palavra e da existência de um Criador. Nenhum cientista, nenhum médico, nenhum estudioso consegue explicar por que a alma da criatura deseja tanto pela presença de um ser divino, de um ser que é celestial. Sabe por quê? Porque a nossa pré-existência era celestial. Estamos aqui para passar por um teste, e muitos passam por um teste, rejeitando e virando as costas para aquele a qual criou a sua imagem e a sua semelhança. Quantos que se voltaram para o Deus, o Criador do universo? Quantos que rejeitam a sua palavra, o seu evangelho? Saiba que um dia cada um de nós, incluindo eu também, estaremos diante de um Deus, estaremos diante do Criador do céu e da terra, para prestarmos conta, para um acerto de conta com toda a humanidade terá que passar. E todos estaremos diante dele, joelhados,
porque o homem não tem o poder de olhar para o semblante daquele que vive e reina para todo sempre. A criatura terá que se ajoelhar e prostrar o rosto em terra e ouvir a sentença e o decreto do poderoso Deus que dará naquele dia. Aproveite, porque a porta da graça ainda está aberta. Aproveite, porque a porta da oportunidade de você se voltar novamente ao seu Criador ainda está aberta, ainda está ao teu alcance. Porque se hoje ou amanhã você fechar os teus olhos, se hoje ou amanhã você perder o que tem mais precioso no teu corpo, que é a tua alma, é a existência da tua alma, você não terá outra oportunidade. É por isso que é hoje, se você ouvir, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, no dia que se chama hoje, você entra no descanso. Se hoje você aceitar Ele como único e suficiente Salvador da tua alma, você entra no descanso. Não é aceitar uma religião, não. Jesus não está mandando você aceitar religião, não. Jesus está mandando você aceitar o propósito da sua palavra. Por isso que nós não estamos aqui para te apresentar religião, não. Nós estamos aqui para te apresentar Cristo, porque religião nenhuma consegue salvar a tua alma. Homem nenhum consegue salvar a tua alma. Homem nenhum tem domínio e poder sobre aquilo que está dentro de você, que é o profundo e oculto que é a tua alma. Foi para isso que Cristo veio, para dar descanso para a tua alma. Um dia todos dormiremos, um dia todos morreremos, um dia todos estaremos no pó, esperando o dia certo, o momento certo, a qual a última trombeta soará, o último chofar soará no céu. E aquele Jesus Cristo que foi pregado em um madeiro, ele retornará em corpo glorioso para buscar os seus eleitos, os seus escolhidos, nos quatro cantos da terra, nas quatro extremidades do mundo, a qual nós conhecemos como mundo, que é a terra. Ele voltará para buscar os seus escolhidos, a qual o Pai designou desde a fundação do mundo. O Pai, Ele designou um varão, a qual Paulo disse, Ele designou, o apóstolo Pedro no livro de Atos, ele disse, Ele designou um varão, a qual para que viesse para julgar o mundo, com o poder da sua palavra. Então Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 7, ele deixa bem claro, verso 37, ele diz, e no último dia, o grande dia da festa, da Páscoa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não disse, aquele que tem sede, vá a uma religião. Não, ele disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão dentro do seu ser, do seu ventre. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ser, da sua alma. Ele está dizendo, aquele que crê em mim, a sua alma se alegrará, a sua alma se deleitará. É por isso que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui nessa terra. Estamos passando pelos últimos momentos e só muito poucos que estão acordando para a realidade. São muito poucos que estão acordando para o dia do Senhor, que estão preparando as suas vestes para encontrar com Ele. São muito poucos aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras. São muito poucos, porque Jesus disse, estreito, apertado, é o caminho que conduz para a salvação, e são poucos que encontram.
Muito poucos são aqueles que vão encontrar com Ele nos ares. São muito poucos aqueles que acreditam na sua palavra e têm confiança no seu testemunho. São muito poucos aqueles que se voltam o seu coração para o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas ouça, um dia cada um de nós estaremos diante dEle. Cada um de nós estaremos para prestarmos conta do que fizemos mediante este corpo. Vai chegar um dia a qual a tua soberba, a tua arrogância, a tua prepotência será lançada por terra. Vai haver um dia a qual todos estaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 33 e diante, ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Quantos que têm vergonha do Evangelho? Quantos que se envergonham da palavra do Pai? Ouça, Ele vai te envergonhar. Se você se envergonha de falar que é servo, serva dele, Ele vai se envergonhar de você também. Ele te lavou, te limpou, te purificou, te deu uma nova vida para que você resplandecesse em você a glória que está nele. O apóstolo Paulo diz que nós somos o aroma suave de Deus. Nós somos o aroma. Você que é crente, crente não é quem frequenta a religião, crente é quem crê que Deus existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Não é quem faz parte de uma religião que é crente. As pessoas entenderam errado, acham que crente é quem frequenta a religião. A Bíblia diz que até o diabo é crente, porque ele crê que Deus existe. Crente é quem crê que existe um Deus sobre a terra. Você precisa crer e acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que você precisa entender que haverá um dia, haverá um supremo, grande dia. A Escritura inteira diz que é o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, com as nuvens a qual você vê, elas serão apagadas. O céu a qual você conhece, ele passará. O sol a qual você conhece, ele desaparecerá. Será dia de trevas, de angústias. E as nações verão e sofrerão por não acreditarem na palavra do Altíssimo. Quando todas as coisas se desfizerem, quando todos os elementos do céu se desfazerem, houverá o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens do céu com grande poder e grande glória. E até aqueles que o mataram, até aqueles que consentiram com a sua morte, o verão. No livro de Atos, no capítulo 1, os anjos que não vieram e falaram para os discípulos, porque eles estavam olhando para o céu, aonde Jesus assentou à direita do Pai. Eles disseram: oh, irmãos galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo que vocês viram subindo, ele descerá do céu com grande poder e grande glória. Aquele Jesus que você viu sendo maltratado pelos soldados romanos, aquele Jesus que você viu sendo pregado em um madeiro, ele não voltará daquela mesma forma, meu amado. Ele voltará com corpo glorioso. Ele voltará com corpo de glória. A sua vestes é resplandecente como a luz do sol, e os seus olhos é como chama de fogo, e os seus pés é como latão reluzente. Quando João teve a visão na ilha de Patmos, ele viu o Jesus glorificado em corpo de glória. E a sua vestimenta era branco como a neve, e os seus cabelos brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e o seu corpo era glorioso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Filho de Deus.
que foi crucificado, para que eu e você tivéssemos direito à redenção. João, quando viu ele transfigurado na ilha de Pátimo, ele viu Jesus, a qual você não conhecerá novamente, corpo glorioso, vestes resplandecentes, cabelo branco como a alva neve. Sabe aquele Jesus que você vê na religião? Tem nada a ver com o nosso Jesus. Sabe aquele Jesus de olhos azuis, cabelos loiros? Não tem nada a ver com o Jesus da Escritura. O Jesus da Escritura não tinha olhos azuis. O Jesus da Escritura não tinha cabelos loiros. O Jesus da Escritura, a sua pele era morena, queimada pelo sol. O Jesus da Escritura não tem nada a ver com aquele quadro que você tem na tua casa. Nada a ver. O Jesus da Escritura era judeu, hebreu de nascimento, descendente da tribo de Judá. O Jesus da Escritura usava barba, porque era judeu. Ele não comia comidas sacrificadas a demônios. O Jesus da Escritura não tem nada a ver com o Jesus que você crê, com o Jesus que apresentaram para você, um Jesus branquinho, de olhos azuis, cabelos longos. Não, esse não é o Jesus que é apresentado pelas Sagradas Escrituras. Isaías 52 diz que a pele dele era como raiz de uma terra seca. A pele dele era como uma árvore seca. Não era branco, meu amado. Quem falou para você que Jesus era branco, está mentindo para você. Ele nunca foi branco, nunca teve cabelos azuis, nunca teve cabelo loiro e olhos azuis. Por isso que você vai se surpreender. Imagina se tu visse ele verdadeiramente como ele é, você ia ver que você está enganado, enganaram para você. Apresentaram um Jesus mentiroso para você. Um Jesus de olhos azuis, cabelo loiro. Nada a ver com a Escritura. Nada a ver. Não condiz com a Escritura. Não condiz. Para você ver o tanto que é o engano que a religião causa. As pessoas têm na sua mente um Jesus diferenciado. Ele é totalmente diferente do original. Ele não tinha essa cor que você imagina. Ele era tido como escravo. O seu povo era escravo. O seu povo era escravo. O seu povo, quando pisou aqui na terra, sempre foi escravo. Para você ver que não condiz com o que a religião prega. Um Jesus de amor, um Jesus que aceita você, mas não te corrige, não te exorta. Esse não é o Jesus da Escritura. O Jesus da Escritura diz: venha como está, mas conhecereis a verdade te libertará. O Jesus da Escritura, ele não diz: venha como está, permaneça como está. Não, e se perca como está. Ao contrário, ele diz: venha como está, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vem roubando, matando, mentindo, se prostituindo. Você vem fazendo todo tipo de pecados, mas ele te converte, te torna santo, irrepreensível e preparado para toda boa obra. É isso que ele faz. O nosso Salvador, ele não tem nada a ver com o que é pregado na religião. O nosso Salvador não cobrou dízimo de ninguém. Não. Porque foi mudado o sacerdote. Nós estamos debaixo do sacerdócio judaico, não do sacerdote levítico. Hebreus capítulo 9 diz que, havendo mudança do sacerdócio, houve também mudança da lei sacerdotal levítico. Então o sacerdócio levítico foi trocado pelo sacerdócio de judaico. Porque as pessoas acham que judeu é quem é de Israel. Não, judeu é quem faz parte da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Judeu no original significa povo Yaldim, povo do Yaldim. Isso é judeu,
povo hebreu, descendente de Éber. Jesus, ele era judeu porque era da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. Ele não era de Levi. É por isso que houve mudança no sacerdócio. E houve também mudança na lei. É por isso que hoje a igreja não está debaixo do sacerdócio levítico, mas sim debaixo do sacerdócio de Judá. Por isso que hoje a igreja, ela não pode cobrar dízimo, ela não pode receber dízimo, porque o dízimo foi instituído para a tribo de Levi e não para a tribo de Judá. Igreja que cobra dízimo, lugar que cobra dízimo, está em transgressão aos mandamentos do Eterno, porque o dízimo era somente para a tribo de Levi. Estamos debaixo da tribo de Judá. Mudança do sacerdócio, mudança da lei sacerdotal. Cristo não era de Levi, ele era de Judá. É por isso que Paulo não cobrou dízimo, Pedro não cobrou dízimo, Tiago não pegou dízimo, Paulo não pegou dízimo e nem Jesus pegou dízimo à igreja. Ele falou do dízimo para os judeus, porque estava debaixo do velho, da antiga aliança. Mas ele veio estabelecer uma nova aliança, que estava escrita em Jeremias capítulo 31, verso 34. Eis que farei uma nova aliança com Israel e com a casa de Judá. Para você ver que o cristianismo está debaixo de muitas mentiras. Eles pregam meias verdades e várias mentiras, e levam o povo ao engano. Religião só causa engano e divisão. Por isso que Cristo não veio trazer nenhuma religião para a terra. Ele não criou. Não, você não acha em nenhuma parte da Escritura a qual Jesus fundou a religião aqui na terra. Ele frequentava a religião, frequentava. Ele era judeu. Ele ia para a sinagoga no Shabat. Ele guardava o Shabat, o dia santo, sagrado ao Eterno. Ele guardava o Shabat. Ele guardava porque é mandamento. Lembra do dia de Shabat para guardar, para santificar. Lembra do dia do sábado para o santificar. Porque em 6 dias o teu Elohim, o teu Criador, fez o céu e a terra. E no 7º ele descansou, repousou. Deus não descansa, ele não é o homem que é cansado. Ele repousou, ele cessou com a sua obra. Por isso que Jesus, ele frequentava uma sinagoga judaica. Todo sábado ele ia para a sinagoga ensinar e ouvir as instruções da Torá, da lei, do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele era praticante do judaísmo, porque era judeu, de linhagem judaica, da tribo de Arudá, de Judá. Ele ia sim, todo sábado ele ia na sinagoga judaica para ouvir as instruções e para pregar as instruções da nova aliança. Mas ele não fundou nenhuma religião. E ele não mandou ninguém frequentar uma religião. Ah, irmão, mas Jesus foi para a religião. Você quer ir para a religião que Jesus ia? Então vai para a sinagoga. Quer ir? Ele não mandou. Mas já que você quer, diz que está imitando Jesus, vai para a sinagoga. Para tu ver se tu não vai ter que mudar os teus conceitos de cristianismo. Porque na sinagoga, não vai pensando que é do jeito que tu entra nessas empresas evangélicas. Lá tem regra. Tem regra. Porque lá vivem de acordo com a lei da velha aliança. Cristo nos levou para a liberdade. Foi para a liberdade que ele nos chamou. A liberdade da graça, da nova aliança, da Brit Hadashah. Nova aliança que ele estabeleceu por intermédio do seu sangue precioso. E a Brit Hadashah fala, a nova aliança diz que você não tem que dar dízimo. Na nova aliança diz que você não tem que frequentar um templo, porque Deus não habita lá. Atos, livro de Atos, capítulo 17, verso 24. O Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou tudo isso aqui que você está vendo, não habita em templos feitos de tijolo. O templo que foi construído pelo pedreiro, carpinteiro, armador, Deus não está lá, não vá para lá, ele não está lá.
Deus está dentro do teu coração, Deus está dentro da tua alma, Deus quer a tua alma, Ele quer você, Ele não quer que você frequente um templo, porque o templo é você. É você que é o verdadeiro templo, é você que é a verdadeira morada, é você. Não é um templo construído por predeiro, carpinteiro, armador e pintor. Não é essa casa que Deus quer habitar. Deus quer habitar dentro de você. Ele quer preencher a tua alma. É isso que Ele quer. Este foi o descanso que Ele garantiu para você. Encontrarei descanso para a vossa alma. É isso. Ele dá descanso para a sua alma. Que Deus abençoe o teu dia. Vocês vão dar moral, irmão. Vocês têm que botar. Não, ódio que debate é lá no monte de Quietinho. Eu fui pra onde é que tá escrito, irmão? Não, mas onde é que tá escrito, irmão? Nós falamos outra hora. Quase nem falaram com o Paulo sobre esse assunto. Vai, irmão, professor. Vou deixar. Não, só passar aqui, ó. Pode. Deus abençoe, meu irmão. Glórias a Deus.